falar da Paz é Verde? Então, eu, assim, Conhece a eu Paz é vi, Verde? mas não assim tanto, assim, muito superficialmente, sabe? Ah, que interessante, olha só. Eu vi, então, eu não lembro, não sei te dizer. Ah, eu vi uma live anteriormente com uma Com a outra Lourdes pessoa. Alves, será? Eu acho que foi com a Lourdes e um rapaz, É, mas foi foi, pelo YouTube. não foi o fórum, Janaína? Foi o fórum, Sandra. Você deve ter Ah, visto. com o André Gravatar e a Lourdes Alves. Eu acho que É, foi essa mesmo. foi o fórum. Deve Poeta. ter sido umas duas, 3 semanas, eu acho. Ah, exato. Ah, E então. a professora Lia diz que eu gosto muito dessa. Eu tenho um videozinho dela que eu acho super, assim, que eu acho que é um videozinho de uns 5 minutos que ela fala dessa importância, né? Do cuidado do meio ambiente, né? Eu gosto muito da fala dela, do jeito da abordagem dela. E é um Pois assunto, é, reciclagem, meio ambiente, é coisas que me interessam bastante. que legal. Olá, Você veio chegar num movimento. Olá. Olá, alô, tudo bom? Oi, oi, Lourdes. Eva, Boa que noite. bom vê-las, que bom Oi, encontrá-las. Janaína, bem-vinda. Obrigada, Lourdes. Oi, Malu, queridíssima Tudo bom? Sandra. oi, tudo bom? Sabe que a É, Janaína veio através da professora Lia e daí viu uma live com uma moça e um rapaz. A Lourdes Alves e o André Gravatar. E ela não sabe direito, assim, não foi, veio pelo grupo de estudos, não pela Paz é Verde. Olha só que mundo mais redondinho. muito bom, muito bom. Porque assim, eu sinto necessidade de entrar mais nesse movimento, né? Eu tenho um projeto aqui perto da minha rua que eu levo yoga para a rua mesmo, né? Tem um canteiro central que ele fica próximo de uma ciclovia e eu levo o yoga ali, mas o meu objetivo, na realidade, é levar o yoga para trazer a consciência, o meu objetivo mais, assim, no yoga é um caminho para levar consciência ambiental para as pessoas. Mas é um processo, né? Não é uma coisa simples. Mas o yoga eu acho que é o meio que eu entendi que é a maneira mais confortável para levar essa forma para as pessoas. E aí, nesse projeto, eu, antes de começar a prática, é uma aula gratuita, onde eu peço a contribuição de 2 quilos de alimentos, e eu faço a limpeza, um canteiro, um gramado, tal, com esse objetivo de levar o yoga em qualquer lugar, trazer essa consciência, em contato com a natureza, tudo, e eu faço uma limpeza, assim, antes, então eu recolho lixo, porque ele está perto da Marginal Pinheiros, da ciclovia, então vai para os bueiros e tudo mais, e é uma quantidade imensa de lixo, de copinhos plásticos, coisas que a gente vai... Né? Aí eu aguo plantinhas lá também e tudo mais. Então, é uma maneira que eu tô vendo, que eu enxerguei como uma forma de contribuição, mas eu sei que é possível muito mais que isso. Aí eu faço a compostagem, né? E adoro esses assuntos de punk. Eu cultivo, eu moro em apartamento, então eu cultivo Ora Pronobis, não sei se você conhece a Moringa da Paz. Uhum. Essa eu não conheço. Essa é A uma Malu planta deve comestível. conhecer, né, Malu? Eu Você conheço, conhece? é uma planta que é considerada sagrada, de tantos benefícios que ela tem, né? Exatamente, Moringa da Paz. Eu plantei aqui, logo em 2020, eu plantei uma aqui na avenida, e tô lá, e direto tô aguando, e quero ver ela florescer. Que legal, Janaína, porque você chegou nesse ambiente onde a gente quer cultivar isso mesmo, conexão, sabe? A possibilidade da gente fazer juntos. Isso é a paz é verde, né? Então a gente quer plantar floresta, quer plantar jardim e quer plantar ideias, quer plantar amizade, a gente quer plantar tudo que for possível e que a gente precisa plantar, né? Sobretudo nesses tempos que nós vivemos. Fátima, bem-vinda, querida. Oi, Fátima. Bem-vinda, estou chegando. Boa. Bem-vinda a Maravilha. todas.
Olá, bem-vinda. A É um Fátima é prazer estar com você. uma conhecida de... Nós temos uma história de quantos anos, Fátima? Há 30 uns ou 40 mais? anos. 40, é? Uau! Estamos nos reconectando por Isso. conta de Vangari, sabe? A Fátima também tem uma longa história de educadora, né, Fátima? Sim, Que Então, É você está bom muito estar com bem-vinda. vocês. Muito obrigada. Janaína, você tem o livro, não? Então, não Vangari? tenho, não tenho, Ok, sem eu vou, problema. mas eu vou adquirir porque é um assunto que assim muito me interessa. Ah, ficou sem som a Fátima, acho que ela tá falando? E é interessante, Vai. Janaína, porque a Vangari ganhou o Prêmio Nobel da Paz por conta, né, do trabalho dela. E é para a gente que trabalha com sustentabilidade, né, quer dizer, não só, mas com sustentabilidade, é um marco na história da humanidade, né? Porque a questão ambiental até hoje não é considerada com a importância, é óbvio que ela tem, ela é tudo, né? Ela é nosso chão, nosso solo. E quando essa história dela ter ganho, né, esse fato dela ter ganho o Prêmio Nobel da Paz, porque a gente vive muito em caixinhas, né? E a paz é verde, assim como todo esse trabalho da Vangari, quebra essas caixinhas, né? Normalmente, quem ganha o Prêmio Nobel da Paz é direitos humanos, a questão da guerra, a questão da paz vista normalmente como contrária à guerra. Algo mais, quer dizer, é importante também, mas a questão ambiental, né, trabalhar com ela é produzir a paz. Então, perfeito. Acho que esse nosso grupo, né, Lourdes, a ideia é essa, né? Ele é sistêmico, ele é complexo. Então, trazer a complexidade, trazer o sistêmico, como ela já trazia na década de 70. A gente aqui fazia um pouco disso no Brasil, mas não com essa força de ganhar um Prêmio Nobel da Paz. Aliás, nós nunca ganhamos um Prêmio Nobel nenhum, né? que é uma tristeza para esse país, né? Que será que a gente, né, está faltando para a gente, né? A gente tem que plantar mais mesmo, né, gente? Plantar mais para a gente ter que... Não que o Prêmio Nobel seja a coisa mais importante, é mais importante o que é produzido tudo que é produzido durante o processo, mas é um marco, né? Como foi para a Vangari, né? Foi, né, o trabalho dela na África, todo no Quênia e na África, teve essa força, ampliou muito a força na medida que ela ganhou esse prêmio, né? Então, a gente está aí. Quem sabe, né? A paz é verde, né, Lu e Sandra? A paz é verde ganha um prêmio Nobel, ou um prêmio internacional, né? Não que isso seja o grande chamariz, mas a gente podia ampliar, né? Podia, não vai ampliar esse processo, né? Assim, esse movimento. Né? A ideia de fazer o grupo de estudo é para nos fortalecer, sabe? Fortalecer a compreensão, também convidar mais pessoas, então sintam-se à vontade, em casa mesmo, para chamar quem você quiser e dizer, bom, bora lá. Né? E é uma forma também de articular, né? À medida que a gente fortalece a compreensão mesmo de para onde a gente está querendo ir. E a Vangari é um direcionador, né? Há 2 semanas atrás, porque esse encontro é quinzenal, nós começamos a leitura do livro pelo agradecimento. Coisa mais linda, o agradecimento que ela faz às pessoas que passaram pela vida dela, né? Ela agradecendo, na verdade, a trajetória de 60 anos de vida, escrever um livro e agradecer. E entramos no primeiro capítulo, que chama O Começo. E ela entra no começo, pelo começo da vida dela. Ela relata como ela foi recebida na vida. Como é que o africano recebe uma criança na vida? Né? Qual foi a primeira alimentação oferecida a ela antes do leite materno?
né? Foram raízes, uma mistura de batata doce com cana-de-açúcar, banana verde e carne de cordeiro, que a mãe macera na boca separadamente e coloca essa mistura na boquinha da criança para ela sentir que ela está chegando numa terra, na terra dos ancestrais, e que os ancestrais têm essa força de raiz. É tipo um batismo, né? Lindo. E com isso ela diz, eu sou tão filha da terra quanto dos meus pais. Outra coisa importante, e aí, Sandra, Malu, Fátima, que já estão lendo, que já leram, além do nascimento, esse primeiro capítulo, ela também fala do começo no sentido de origem. O que o africano, sobretudo na região onde ela nasceu, acredita que é como é que a gente... Como é que começou o mundo? Quais são os mitos de criação do mundo, né? Porque, e é interessante, muito, sobretudo para mim, porque o mito da criação do mundo, na visão europeia, e que foi divulgado, disseminado como talvez a única, né? A gente que parece que só dessa maneira que a gente consegue entender, e o africano traz de uma outra maneira. E esse mito fala da origem dos Kikuyos, do povo dela, né? Eu vou ler um pedacinho desse, para a gente poder comentar depois. Segundo o mito de origem dos Kikuyos, Deus criou os pais primordiais, Gikuyu e Mumbi. E do alto do Monte Quênia mostrou-lhe a terra em que eles deveriam viver. A oeste do Monte Quênia, a cordilheira Aberdare, estendeu-se até aqui as colinas Gonchi e Kilimambogo. E ao norte da direção, enfim, são os nomes africanos que a gente não sabe falar direito. E esse casal primordial tiveram 10 filhas. 10. Filhas. Mulheres. Eu achei Filhas. incrível isso. E todas elas com o começo do nome W. Né? Vangire, Vambui, Vangari, Vanjuco, 10 Vans. Né? E não tiveram nenhum filho. Conta a lenda que quando chegou a hora das filhas se casarem, Gikuyu rezou à sombra de uma figueira sagrada, a figueira sagrada na Quênia, né? Como mandava a tradição, pedindo a Deus que lhe enviasse genros. Deus lhe disse, então, que mandasse 9 de suas filhas. A 10ª ainda era muito jovem para se casar, até a floresta, levasse até a floresta, onde cada uma delas deveria portar uma vara que tivesse exatamente a sua altura. Quando as moças voltaram, Gikuyu pegou as varas e construiu com ela um altar sobre a árvore Mugomo, onde sacrificou um cordeiro. Enquanto o fogo ia sucumbindo o corpo do animal, 9 homens surgiram das chamas. É o contrário. Não, é incrível. Em vez de E sair da costela... E a Gikuyu os levou para casa. É tudo incrível. Não, sabe por quê, Lourdes? Só um adendo aí. A minha filha está grávida, vai ter bebê daqui 3 semanas. E eu li essa parte, né, da questão dessa, como ela nasceu e o alimento que ela recebeu, né? Fruto da terra, que importante, né? E aí também mostra a importância. Até minha filha falou assim: nossa, mãe,
a gente não pode dizer que esse povo é um povo que não tinha condições, que ele tinha toda a terra, ele tinha tudo fruto da terra, né? Então, às vezes, a gente faz uma leitura errada em dizer que haviam necessitados, haviam pessoas que precisassem. Ele tinha a terra, né? Ele tinha a natureza, que ele podia tirar tudo da terra. Desculpa, você estava falando. Nesse momento, sim. Sim. Esse é o começo. Né, esse é o começo, porque vai dar uma virada, né? Vai dar uma virada. Então, o Gikuyu levou para casa a cada uma das suas filhas e casou com esses homens que tinham exatamente a sua altura. Sua altura. É tudo o contrário. E juntos eles deram origem aos 10 clãs, que permanecem todos os Kikuyus, né? Embora a caçula não tenha se casado, também teve filhos. Cada clã é conhecido por uma função ou qualidade peculiar, tais como profecia, o artesanato, a medicina. Cada clã com algo essencial para a convivência e sobrevivência dos Kikuyus, de todos. Eu acho isso bonito, uma beleza incrível. O meu clã, ela diz, é associado à liderança, o clã onde a Wangari nasceu. Então, essa é uma questão importante, né, para ela, saber que naquele clã é o clã da liderança. Então, o quanto que estimula, né, você saber que você nasce em algum lugar onde a liderança é o valor cultivado ali, né? E aí ela faz aqui um questionamento que as filhas de Jikuri constituíram os clãs numa linhagem matriarcal. Mas muitos dos privilégios, como herança e posse da terra, rebanhos e colheitas perenes, foram sendo gradualmente transferidos para os homens. Não há nada que explique como as mulheres perderam os seus direitos e os seus privilégios. Olha onde ela vai fazer, né, um questionamento aí importante, né? O que aconteceu? Era matriarcal e as mulheres foram perdendo essas coisas para os homens, né? Esse é um ponto alto nesse primeiro capítulo. E aí, como é começo, ela fala também a origem da mãe e a origem do pai. Sim. Né? Ela descreve a mãe como é do povo Maasai, e aí ela descreve, é alta, é esguia, tem cabelos lisos, né? O pai também é alto, forte. Em algum momento aqui ela diz, meu pai tinha uma força inabalável, e ela não está falando só do físico, mas da força moral, né? da intenção, né? E ela nos situa que é exatamente no fim do século XIX que há a chegada dos europeus na África. E os europeus dividem a África em pedaços. Cada grande potência europeia se apropria de territórios africanos. E os britânicos se apropriaram do território do Quênia. Os alemães se apropriaram do território da Tanzânia. E daí vai. E o que acontece com essas apropriações? Eles vão, como acontece com os nossos índios hoje, com os nossos indígenas, né? Acontecendo até hoje, eles vão sendo empurrados para outros lugares. Deixam de viver onde eles estavam para serem empurrados para outras localidades. Então, os melhores lugares do Quênia
onde havia o cultivo, essa fartura que a Fátima bem observou, que eles tinham uma riqueza, porque podiam viver por conta própria, as melhores terras foram dedicadas ao cultivo de chá e de café para os ingleses. Então, o chá da tarde dos ingleses foi feito com sacrifício do território do Quênia, que aí tudo virou monocultura, tudo chá. Então começa a devastar, tirar a floresta, arrancar árvores, a empurrar a floresta. E aí, quando você empurra a floresta, você empurra animais, se seca rios, e daí afora, né? A Wangari Maathai, quando ela fica o tempo que ela... Eu não vou adiantar isso, mas é sobre isso que ela trabalha, é o resultado disso que depois a Wangari tem que trabalhar, né? Tem Eu um achei livro interessante bonito... que ela fala que quando ia para a cidade com a mãe, ela nasceu em 1940. Então, imagino que ela devia ter 10 anos, então, em torno de 1950, pouco menos, ela ia para a cidade e ela via árvores plantadas próximas ao rio. E ela estranhava, porque onde ela morava já não tinha árvore, já tinham devastado as florestas. Então, isso, antes da década de 50, já tinham acabado com uma grande parte das florestas, né? Quer dizer, incrível, ela tem essa lembrança, ela tem a lembrança da prosperidade, da fartura, né? Onde eles moravam, mas, ao mesmo tempo, já entrando no sem floresta, né? Num momento de que as florestas estavam sendo já destruídas, e o que chama muito a atenção, que é o óbvio que acontece sempre, é que as terras eram doadas aos colonos pela Inglaterra ou pela... Só que, sim, é incrível o que fizeram com os nossos indígenas também, né? Como que você doa algo que não é seu? Algo que já tem alguém habitando. E isso a gente, né, considera normal, né? A normose, né? Da doença da normalidade. É normal você dar o que não é seu, sendo que você está oprimindo aquele que estava lá. Né? Além disso, além deles desmatarem e ocuparem de uma forma totalmente ilegítima, né? Eles também dessacralizaram a terra. Esse é um outro nível, né? Ela faz uma cartografia muito bonita do desenho da destruição, digamos assim, da mesma forma que ela desenha, né, a origem, a fartura, né, do seu lugar, ela também descreve como que os ingleses foram despossuindo, né, os quenianos, inclusive da sua própria cultura, dos seus valores, dos seus deuses, da sua noção de sagrado, da sua noção de valor, né? Então, e também do seu modo de viver em comunidades, né? Eram pequenas nações, né? A África, né? E a Europa entrou, invadiu, fatiou, né? Fez territórios completamente desconectados com a ocupação da terra, né? E aprofundou, é um conjunto mesmo, né? É um conjunto de estratégias de desapropriação. A religião, inclusive, foi então, uma das estratégias. Serviu para isso. Serviu para entraram isso. com a religião. Eles substituíram o nome da terra, dos lugares, né? Uma montanha que não sei como é que se chama em africano a palavra, mas era um couro secando. Essa montanha
ganhou o nome de um general lá, de uma figura da história inglesa. Nada a ver, absolutamente nada a ver, né, com a história, a cultura, as crenças, né, e A os religião valores. eu considero uma coisa que foi, assim, desse conjunto, porque a religião, o que que ela fez? Assim como fez no Brasil também, a religião associada com a questão da educação. Então, as freiras vieram, né, para alfabetizar, e isso foi também trazido para a África como uma coisa do outro mundo, né? A África, com tradição oral, chega alguém que diz que se escrever tudo aquilo, e é possível ler tudo aquilo que escreve, né? Houve um fascínio, uma sedução pelaquela possibilidade de ler e de escrever, que a própria Wangari Ficou descreve encantada, né? como ela ficou encantada, e também como Encantada. isso serviu para dizer quem é melhor e quem não é melhor. Quem Para detém o dividir poder? quem Quem tem detém o vaga de emprego, quem pode até ganhar hoje. dinheiro, Isso, né? A estratégia da colonização é a mesma, Fátima, em todo mesmo. lugar, né? Porque os métodos de exploração, eles fazem isso, eles transformam, eles começam pela transformação do meio ambiente, né? Então, a princípio, como nós falamos, vira tudo uma monocultura que acaba com todas as crenças, né, populares, né, saberes populares, né? E depois ele paulatinamente ele vai transformando outros pela exploração, vai transformando outros saberes, né, do povo. E é uma forma de controle, né? E hoje também é assim. Não mudou, a gente pode ver que não mudou. Mesmo não só lá com os nossos índios, com os nossos povos ribeirinhos, mas também nos centros urbanos. A gente pode sentir isso, como você falou. Quem sabe ler, quem não sabe ler, quem tem o conhecimento, quem detém a palavra escrita, né? Que o oral já não vale mais nada, né? E eles antes tinham todos os rituais, os tambores, as histórias, né? E agora não, chegam os missionários, trazidos por esses colonizadores, que querem catequizar para a sua religião, querem batizar as pessoas e transformar essas pessoas. É uma forma de controle, né? Como você falou, Nossa, o chá, o café devastador, né? É que o devastador. inglês tomava saía de lá. Então, é assim, eles chegam-se de uma forma que parece que não é exploração. E, de repente, você já está nas teias do quem vem deter o poder, né? Então, Quando ela Uma coisa. descreve isso, ela fala da apropriação da terra, né? Da religião, que aí as pessoas que entendiam que a montanha, era na montanha que tinha o Deus, o sagrado, o divino. Né? A igreja vem para dizer que não, é lá no céu. No céu. E você E o reza duro, na Lourdes, igreja. Você tem que ir e para o um duro que as lugar pessoas reservado. nem percebem que estão sendo dominadas, entendeu? É uma coisa assim, de uma maneira sutil, que parece que você não é dominado, você está tendo um aprendizado. E não é isso, é domínio. Né? É você trocar. Tem um detalhe dessa história que é uma coisa que me deixou chocada, assim, que eles tinham um instrumento para se comunicar, que era um instrumento musical, todo elaborado, assim, sabe? Todo tinha uns guizos de um lado, a cabaça do outro, enfim, tinha uma arquitetura e uma arte. E eles descreveram minuciosamente o instrumento. Esse instrumento está no museu na Europa, mas Isso. lá na Terra, eles destruíram todos os instrumentos de comunicação daquele povo. Destruíram. Eles destruíram e
assim, é um requinte, né? É um requinte de abuso de poder, né? Você sabe que o Ayrton Krenak, Sandra, numa entrevista que ele deu ao Museu da Pessoa, ele contou que um grupo, agora eu não lembro mais de que parte da Europa, mas foi europeu, ficou 2 anos lá de 1914 a 1916. Eles ficaram na terra Krenak. Lá em Minas. Fotografaram tudo, codificaram tudo, registraram tudo, pegaram mostra de tudo e levaram embora. E depois veio a guerra, a Primeira Guerra, e esse baú, que estava cheio de coisas Krenak, se perdeu por conta da guerra. E agora, recentemente, algumas décadas atrás, uma antropóloga achou esse baú, veio para o Brasil para reconhecer validar se era Krenak. E esse material está exposto num outro museu fora do Brasil. O Krenak está lutando para repatriar esses objetos que foram levados. E não foram só os objetos, a história dos objetos, a descrição, para que serve, etc. Está lutando para repatriar. Olha, isso no século XX. Sim. No começo do século XX, olha que louco isso. Né? Que curioso, tem uma outra notícia de repatriação também com objetos e coisas da biologia que estavam na França e pertencem à Guiné, se não me engano. Acho que é isso. Não, você vai no Louvre e você vai encontrar coisas de todos os lugares, né? Que eles mas essa operação, sabe? Essa operação que perverte, assim, é uma coisa que perverte um valor, né? A mesma coisa, né? Que nós estamos aqui lutando bravamente para tentar reconectar as redes, né? Aqui, Janaína, a gente está fazendo isso, conectando redes de plantio. Você está totalmente dentro da rede aqui da Paz é Verde, entendeu? Você está fazendo totalmente parte. Eles prestavam serviços uns para os outros, né? E trocavam rebanho, trocavam por ovelha, tal. E de repente, os ingleses chegam, não aceitam dinheiro, começam a cobrar impostos, não aceitam rebanho, começam a cobrar impostos, obrigando, né, todo mundo a converter os seus valores dos seus bens para o dinheiro, ou seja, para as riquezas do europeu. Cobrando imposto sobre a terra que eles roubaram. Né? Assim, isso, tudo bem, né? A gente já ouviu tudo bem mais ou menos, né? A gente já ouviu tanto essa história, mas ela contando, quando ela junta, sabe, o que foi a terra dela, o sagrado que foi, a fartura que foi, e na sequência ela conta essa outra história, eu acho que ela teve uma sabedoria de colocar as coisas dessa forma, porque você se apaixona pela África dela, mãe dela, a África mãe, e depois fala, nossa, olha só o que foi feito. Dessa fala, Sandra, tem uma coisa que ela diz assim, colonização não se trata apenas de apropriação dos bens. Não. Ela diz, o pior da colonização é quando se coloniza a mente das pessoas. Você inverte os valores, né? Aqui na página 28 do livro, ela diz, a cultura Tome incorporou costumes europeus e trouxe mudanças profundas no jeito de se vestir, de se enfeitar dos quicuios.
mas também em suas comidas, em suas canções, em suas danças. Tudo que representasse a cultura local foi entusiasmaticamente substituído. O painço deu lugar ao milho e uma espécie de mingau feito com ele, que era então a bebida mais comum entre os cucuios. Foi preterida pelo chá. Gente africana primeiro chá. Com a mudança das plantações e ferramentas usadas na agricultura e os utensílios de cozinha também passaram a ser outros. Vasilhas de zinco em vez das tradicionais feitas de barro. Pratos e xícaras ao invés das cabaças. Colheres em vez de dedos ou varetas. As roupas feitas de pele de animais foram deixadas de lado em função dos vestidos de algodão para as mulheres e camisas, shorts e calças para os homens. Na sociedade kikuyu tradicional, olha isso, rapazes e moças faziam tranças nos cabelos depois de casados. Não, tranças no cabelo. Depois de casados, raspavam a cabeça inteiramente. Quando se tornavam uma pessoa que lê, deixavam de fazer as tranças e de raspar a cabeça. Então, esse é um dos marcos. Eu não sei, Sandra, se você marcou mais alguma coisa desse capítulo, que a gente podia marcar pelo menos os pontos principais, para deixar também que o leitor descubra outras coisas a hora que for fazer a leitura, descubra por si só. Eu marquei uma coisa aqui, depois dessa história dos impostos, né? Que foi a história de que os homens começaram a ser recrutados para ganhar dinheiro, né? Nas instituições lá inglesas, e as mulheres não podiam vir junto. E isso foi outra quebra muito, muito grave que aconteceu, porque... Separação das famílias, né? Aí você detona mesmo, né? Quando você chega na família, lá na família, sabe? O homem vai trabalhar lá numa cidade tal e a mulher fica cá com os filhos. Então, foi a inauguração da prostituição, foi a inauguração de uma série de doenças, foi a inauguração... Enfim, e também, mas por outro lado, isso é uma coisa que ela também assinala, né, que eu achei bem bacana, que assim, aí um grande número de mulheres se tornam o chefe da família. Porque os homens foram embora. Eles estão lá, eles só podem voltar, eles não podem, sabe, são distâncias grandes, eles só podem voltar, não é toda semana, você não pode, sabe, voltar no final de semana. Trabalha em São Bernardo e mora em São Paulo. Não. E aí, isso enfraqueceu a família, né? E isso parece que marca também essa separação de cidade e campo, né? A cidade, o lugar dos homens, é o lugar onde se produz, e o campo é lá onde ficam as mulheres, as crianças e tal, né? E isso vai piorar, né? Ela disse, meu pai não tinha a posse da terra onde fez a casa, na verdade era um poceiro, mas tinha permissão para construir uma casa para sua família e cultivar a terra no local. Então, aquela ideia, né, de que... Aí você tem que pagar, né? Você está na terra e ainda você tem que pagar, e aquela dívida que não acaba nunca, porque você não é o dono da terra, né? Você tem que fazer para você e para o outro. Isso existe no Brasil até hoje, né? E que faz um trabalho escravo disfarçado, né? Meu pai fugiu disso na adolescência. Ele dizia que a gente não conseguia nunca fazer nada, porque era só trabalhar. E não tinha nenhuma satisfação, nenhuma recompensa por esse trabalho. Aos 16 anos, ele veio embora do interior
para São Paulo, e aí explica esse êxodo, e na África também foi isso, as pessoas acabam deixando, tentando fazer outras coisas, né? Para tentar fugir desse lugar, né? De escravidão. Eu tive uma experiência, eu estava percorrendo um rio ali no Amazonas, e num barco, assim, aquelas embarcações, né, populares e tal, entrou um homem, assim, clandestino. Ele estava fugindo de uma fazenda, onde ele estava vivendo há mais de 4 anos, sem conseguir pagar as contas de comida e roupa, em troca de trabalho de 10, 12, 14 horas por dia na mata, nas seringas. E isso foi, sabe, assim, 1980, sei lá. Né? E isso ainda faz muito tempo, mas isso existe ainda. Então, assim, esse tipo esse tipo de exploração vai mais além, porque assim, você não é dono de mais nada. Se você plantar, você pode plantar, mas o que você vender como excedente fica para o tal do dono da fazenda. Isso aqui está escrito também na página Ou 32. você vende para o dono da fazenda num preço menor, que é Exato. absurdo. Isso. É uma cartografia mesmo que ela faz, tão bem feita, né? Dos passos da exploração, assim, como é que você explora, mina as forças de um país, de uma terra, de um povo, e toma conta de tudo. Ela fala de uma família, de um pai poligâmico, né? Que algumas igrejas permitiam, outras igrejas eram um pouco mais rígidas, tal, mas o pai dela tinha outras famílias, né? Então a Wangari tinha outros irmãos com outras, né? E Mulheres. interessante o jeito que o africano lida com isso, culturalmente, porque as crianças vivem, convivem. Né? E as mulheres também, cada uma na sua casa, mas recebe o filho das outras, e aí as crianças se juntam na casa de uma, da outra e tal, são as crianças do grande clã. Né? Então, aquele homem, ele é o patriarca ali da coisa. Né? Então, ela tinha um monte de irmãos por conta dessa possibilidade de poligamia. E ela disse que o pai ficava, no final da tarde, se sentava e ficava esperando que as crianças voltassem dos seus afazeres, das suas brincadeiras, e era uma forma dele contar, saber se todo mundo voltou para casa. Né? Bem bonita essa imagem, né, Lourdes? Né? A hora que a gente lê, a gente vê, parece ver a fogueira, ver o anoitecer. Essa imagem é linda. Eu acho que isso ajuda também, que me chamou muito a atenção, um pouco mais para frente, é que ela fala: o que sei agora é que meus pais me criaram num ambiente que não proporcionava medo ou insegurança. Pelo contrário, eu tinha muitas razões para sonhar, para ser criativa, para usar a imaginação. Então, apesar de toda a exploração, de todo esse mundo, né, europeu chegando, tal, a sabedoria permanecia. Interessante isso, né? A sabedoria da cultura permanecia com esse aconchego, não é? Com esses rituais, com esses momentos de união, né? E com todas essas dificuldades que imagino que tinham, né? Porque eles viajavam, depois a mãe ia para um lado, ia para o outro, não ficava o tempo todo com o pai. Ela fala isso em alguns outros momentos, mas, ao mesmo tempo, a memória afetiva dela, né? Que isso dá uma força fantástica, né? Acho que uma das afetos e memórias, né? Qualquer trabalho que a gente faça é um dos nossos focos de cuidado, de carinho, né? E para a criança é fundamental,
né, as memórias e os afetos, né? Isso daí marca para a vida toda. A gente sabe, né, que o primeiro setênio, a antroposofia fala disso, mas muitas outras pedagogias também, a ideia do primeiro setênio, dos primeiros 7 anos. Aliás, e tem a outra história dos primeiros 1000 dias da criança, que são os mais importantes. Então, imagina quanto essa cultura tradicional não cuidava dessa criança, né, nesse tempo, ou nos 7 anos, ou nos 1000 dias, né, como cuidava. Né? E uma coisa que chama atenção, ela não fala aí, a questão da... Não fala em criança que morre, né? Porque assim, a gente viu... Quando eu li essa parte, eu estava pensando, a gente tinha no passado uma grande mortalidade infantil no Brasil, e imagino que na África ainda tem uma grande mortalidade infantil hoje. Mas eu queria até saber disso. No passado, talvez não tivesse, porque o que trouxe a mortalidade infantil foi a tal civilização, né? Foi o tal progresso, foi a urbanização do jeito que ela aconteceu. Né? E porque uma coisa que me chama muita atenção, desde criança, tinha a história aqui no Brasil do Jeca Tatu, não é? Que era a história do Jeca Tatu, Monteiro Lobato e tal, e tinha aquela historinha. Era um cara magrinho, doente, com né, com amarelão, com ancilostomias e tal, doente. E aí, na história, ele um dia compra uma bota. Né? Vamos ver onde vou chegar. Compra uma bota e aí ele engorda, ele deixa de ter o amarelão, ele engorda. Aí já, desde criança, me chamava atenção. Olha que interessante. A solução foi individual. Ele comprou uma bota e pôs a bota nele. Então, esse pessoal conseguiu se isolar do ambiente e ter o que eles chamaram de progresso. Mas, na realidade, o que eles estavam fazendo antes, por que o solo não era mais sagrado, né, como na África, ou mesmo para os nossos indígenas, e passou a ser algo que transmitia doença? Pelo não cuidado com o saneamento. Porque, na época, nos nossos indígenas ou na África, né, existia toda uma relação com o ambiente, inclusive com relação aos dejetos. Não era como aconteceu depois, com a urbanização do jeito que ela aconteceu, ou como acontece ainda em muitas localidades, onde o esgoto corre solto. Aí me chamou a atenção isso. Eu falei, olha que interessante. Por que pôr a bota no pé dele? E por que não cuidar do ambiente? Então, foi o que foi vendido para nós. Então, o Jeca Tatu só ficou rico quando ele se cuidou. E quando ele deixa o ambiente sujo. Quem pode se cuida, que é mais ou menos o que a gente tem hoje ainda. Não é? Quer dizer, a solução é o contrário do que ela devia acontecer. Quer dizer, em vez de olhar para o passado e ver por quê, e era um interesse meu saber essa coisa da mortalidade. Inclusive, a questão, né, da expectativa de vida, uma coisa que me incomoda muito quando eu trabalho com a questão de longevidade é que sempre se fala, ganhamos, em médicos até, ou pessoas envolvidas com a questão da longevidade, sempre vem com essa falácia. Não, mas nós ganhamos 30 anos, que a expectativa de vida era de 60, virou 90, nós temos 30 anos a mais para viver, o que é uma bobagem, não é, Sandra? Você falou do seu pai, está com 95, sua mãe com 90, minha avó morreu, faleceu com 98, então como é que a expectativa de vida antes, quando eles nasceram, era de 60 anos? Então, o que aconteceu com eles? Na realidade, a grande aumento de expectativa de vida foi a diminuição da mortalidade infantil. E expectativa de vida é a média do que aquela pessoa, naquele ano, naquela localidade, ela pode viver. Né? Então, quando você diminui, né, você elimina ou diminui a mortalidade infantil, você aumenta a expectativa de vida. Isso não significa que as pessoas ganharam 30 anos. Significa que o ambiente, né, melhorou como um todo. Né? Tem lugares na África que a expectativa de vida hoje é de 30 e poucos anos. Não que as pessoas morram aos 30, mas as pessoas acham, né, a sociedade acaba olhando, ao estudar isso, que as pessoas morram aos 30 e poucos anos, ou morram aos 60 anos, como
a gente lê isso, né? Ou morriam aos 60 anos, na década de 60. Né? Então, olhar a questão ambiental. Né? Quer dizer, como é que uma solução individual nunca vai resolver a questão ambiental? Né? Não é a bota do Jeca Tatu que vai resolver. É você deixar o ambiente limpo, né? Cuidar do ambiente, não contaminar, regenerar espaços. Né? Acho que essa é a visão, essa é uma visão da normose, né? Na patologia da normalidade. Põe a bota no carinha e acho que resolveu. E no livro ela já fala assim muito singelamente, mas fala da questão das demandas de consumo já, não é? Porque ao mudar a cultura, você vai levando demandas e que ela já no livro chama de progresso, né? E que a gente tem isso até hoje. Então, até pessoas que trabalham na área ainda colocam isso, o progresso chegou. Não foi o progresso, foi essa forma, né, de tratar o ambiente, essa forma da dita civilização, que poderia ser feita de outro jeito. Né? Parece que o único jeito é destruir realmente, né, o ambiente que você está para colocar essa outra forma de viver no lugar. Né? Isso achei bem interessante o cuidado que ela coloca, a forma como ela coloca tão singelamente, mas vai entrando, né? Vai percebendo, né? Essa mudança gradativa. Eu acho que a gente, nessa uma hora que a gente ficou juntos aqui, a gente levantou bastante aspectos, né? Eu acho que a gente poderia ficar com isso hoje, para dar tempo das pessoas poderem se apropriar da leitura e a gente conseguindo também mais convidados para estar aqui com a gente pensando, né? Esses fica talvez como o convite ainda, né, da gente estar aqui para fazer essa conversa, né? Eu acho legal, Malu, quando a gente pode ler a Wangari e fazer as conexões com a nossa realidade, né? Foi muito boa essa lembrança do Jeca Tatu, que viveu nas nossas memórias antigas. Meu pai falava muito de Jeca Tatu, com essa coisa. Mas a gente poder fazer a leitura, né, do que tem por trás dessa história, né, de Jeca Tatu. Até hoje o caipira é considerado inferior, né, Lourdes? Sim. Até hoje, né, tem até um programa horroroso que eu nunca vi, mas quando você vai para a roça, você tem um problema, você perde alguma coisa, você vai para a roça. E é uma coisa que me incomoda terrivelmente, porque vai fazendo parte da cultura da sociedade que a gente vive. Então, usar a expressão "estou na roça" é horroroso, quer dizer, porque tudo bem que o ambiente natural, o ambiente rural, não é uma coisa simples, mas eu vejo pessoas que trabalham em fazendas, inclusive aqui em Piracaia, a gente tem esse contato mais próximo, que mulheres, e principalmente mulheres, né, que têm uma energia aos 70, 80 anos que a gente jamais terá. Porque estão na roça, cara, estão na roça, mas com uma força, uma felicidade, uma alegria, que tem que ser estudada. A gente tem que estudar essas mulheres, principalmente. Então, tá na roça, para quem sabe estar na roça, é muito bom. E a Wangari, acho que também, apesar de ser uma pesquisadora, bióloga, né, nossa colega maravilhosa, ela, né, tem um doutorado e tal, ela estava na roça, né? Ela estava no chão. E a roça era uma felicidade só, né? Assim. E ainda viu? Quem sabe viver, não é? Janaína, o que te pareceu? Você que não leu o livro, a gente deixa aí as palavras finais para você. É como você disse, né, Lourdes? Muita coisa, muita informação, mas o que a gente percebe aí com tudo que você contou é essa repetição do padrão, né? Como a gente vai repetindo o padrão e também me chama a atenção a questão de, igual a Malu falou, eu também acho que era uma percepção dela, né?
ela está naquele mundo e o olhar dela trazia muito contentamento para ela, né? Ela via muito, acho que o lado bom, o lado de solucionar as coisas, né? Essa questão dela com a família, né? Ela com a convivência, então acho que a gente não sabe, eu não sei como é que é o desenrolar de tudo isso, mas ela teve outras irmãs, né? Mais 9, foi isso, né? 6. A E aí, Vangari é a terceira de 6. e aí eu não sei como as outras se comportavam, né? Provavelmente, talvez ela tinha essa percepção de uma família mais amorosa e tudo mais. E acho que um outro ponto é essa questão, né? Da Europa invade e coloca os costumes, traz todo esse materialismo, esses desejos e tudo mais, de escraviza, né? A grosso modo. E aqui no Brasil, se a gente for olhar, os europeus vieram também como, né, imigrantes para cá, só que assim, a história deles, que a gente vê a maioria de europeus aqui no Brasil, eles se deram bem, né? Eu não sei se estou falando besteira, mas assim, a gente vê que eles têm um olhar assim, né? Mas eu acho que é tudo muito pela nossa cultura, como a gente foi colonizado, né? Toda essa chegada de lá dos portugueses, mas depois os europeus vieram como, né, na plantação de café e tudo mais, e eles se deram, né? A gente tem pessoas aí que viraram patrões, né? Vamos chamar assim, não tiveram os mesmos destinos, né? Então, tem uma coisa da nossa história de colonização e escravização. Esse pedacinho que você traz é um dos pedacinhos mais delicados da nossa história, porque quando a gente disse, olha, não vai ter mais escravidão no Brasil, Mentira, né? não foi providenciado absolutamente nada para que as pessoas que ficaram 3 séculos e meio escravizadas reorganizassem as suas vidas. Foi um total abandono. Então, assim, quando terminou esse período, na cabeça dos colonizadores, vamos trazer gente de fora, porque tem muito negro no Brasil. A gente triste, precisa, né? a gente precisa clarear o Brasil. Chegou milhões de negros no Brasil. Então, assim, os europeus que vieram nessa condição de imigrantes se deram bem, mas os negros se deram mal. Nossa, que tacada na cara, hein, Lourdes? Que tacada na cara você deu agora, né? Mas é a real, porque assim, se você for ver, os imigrantes substituíram a mão de obra escrava. Sim, só que eles ganharam terra, ganharam foi super salário, apoiado. foram super bem acolhidos. Você tem até uma comunidade imensa, antiga, japonesa, muito melhor estruturada do que qualquer negro que ajudou a formar o Brasil. Você tem uma colônia judaica no Brasil imensa, que chegou depois e que se estruturou. Agora, os africanos que foram escravizados não tiveram isso. Faz sentido? Sim, muito. Que a nossa resolução, o plano foi deixar no abandono os descendentes de escravos? Esse foi o plano. Estamos aqui, hein? Estamos aqui para mudar esse padrão, hein? Que é triste, né? Mas a gente primeiro precisa tomar consciência disso. Da mesma forma que a Vangari vai contando que na infância dela, ela não tinha noção do que estava acontecendo. Ela olhava e falou assim, o patrão é branco, o empregado é africano. Mas vai ver que é assim mesmo, né? Quando ela era criança, ela falava, eu olhava e eu tinha um vestido. E a filha do patrão, 30. Da mesma idade, tinha 20. Lindos vestidos. Mas, né? Sim. Né? O que acontece? Como é que explica isso? Né?
Então, a gente deixa para o próximo encontro a Deixa. continuação dessa conversa e dessa reflexão. Acho que essa é a grande sacada, a gente poder, juntos, pensar o que nos aconteceu como história e qual é o legado que ficou desse passado de colonização. Tem um legado aí, uma coisa que fica, né? E que precisa ser consertado. Precisamos. Precisa ser consertado, não, tá? Não ficou bem, não. Né? A gente chegamos aqui às 8h30, acho que 1 hora de trabalho é legal para as pessoas verem também por vídeo, acho que mais fica pesado, fica muita coisa. É bom para Vocês começaram às 7h30? Mas vocês começamos às 7h30. 7h30 legal. Hoje foi 7h30. Tá bom, gente? Mas o horário é 7, né? Mas a divulgação saiu 7h30, então ficou nessa pegada. Então. Maravilha. Queridas, até o próximo encontro. Até Obrigada, mais. Convidem outras pessoas. Tchau. E voltem. Tchau, boa noite. Bom Tchau, descanso. Fátima. Bom te ver. Tchau. Foi um prazer Tchau. conhecer todas vocês. Prazer, Beijo. Fátima. Tá, Tudo de beijo. bom, Janaína.